Clarice Lispector diz no programa Panorama com Clarice Lispector, na TV Cultura, como ela não se assume uma escritora. Eu sei, parece mentira, mas palavras dela. Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo, de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. O que na perspectiva da Clarice, ela é uma amadora, mas... Bom, não sei se você sabe, mas ela é uma das maiores escritoras do Brasil. E isso é fato, não sou só eu que tô dizendo. Pesquisa aí, vai. Vai ver se não vai encontrar ela 99% das vezes. Apesar disso, nesse relato dela, ela não se diz profissional. E isso me faz pensar em síndrome do impostor. Bom, eu acho que não era necessariamente isso que ela queria dizer, mas... Enfim, olha só esses famosos. Todos eles já passaram por coisas assim. Robert Pattinson, Bruna Marquezine, Meryl Streep e até mesmo Neil Armstrong. O homem que pisou na lua. Estranho isso, né? Pra nós eles são gigantes, famosérrimos, importantes, e pra eles não passam de uma fraude. Que doido isso, esse negócio de perspectiva. Em Kant, a noção de perspectivas está intimamente ligada à ideia de como compreendemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Para ele, a perspectiva não é apenas um ponto de vista físico, mas uma estrutura mental que molda a nossa experiência da realidade. Essa estrutura é influenciada pelas nossas categorias de pensamento e pelas formas de instituição, como o espaço e o tempo e blá 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 blá. Basicamente, a nossa perspectiva ou visão de mundo molda o que chamamos de realidade. Em termos filosóficos, Kant argumenta que não acessamos o mundo como ele é, nômeno, mas sim como ele nos aparece, fenômeno. Portanto, nossas perspectivas são sempre mediadas pelas nossas capacidades cognitivas. Isso significa que, para Kant, a verdade não é absoluta, mas sim relativa à nossa maneira de perceber e interpretar. Então ele apresenta 3 conceitos. Subjetividade. Cada indivíduo interpreta o mundo de maneira única, influenciada pelo seu ponto de vista. Limitações do conhecimento. Nossa compreensão da realidade é limitada pela nossa capacidade de perceber apenas fenômenos, e não as coisas em si. Objetividade possível. Embora nossa percepção seja subjetiva, Kant acredita que podemos alcançar um tipo de objetividade compartilhada, baseada nas estruturas universais da razão humana. Por exemplo, ao olharmos para uma árvore, não estamos percebendo a árvore em sua essência absoluta, mas sim uma imagem construída a partir da interação entre nossa percepção e o objeto. Essa ideia reforça que o mundo fenomênico é acessível e compreensível, mas está limitado pela nossa visão de mundo. Vamos para outro exemplo, ainda sobre árvores. Em uma sala de aulas, se perguntado para as pessoas como as representariam por meio de um desenho, provavelmente elas fariam algo como isso. E se tanta gente pensa isso, não poderia ser coincidência, certo? O que significa que há uma visão de mundo que foi construída na gente. Nesse caso, mais especificamente, é bem possível que tenha sido Maurício de Souza com a Turma da Mônica. Então, todas as coisas que vemos foram construídas em nós? Como os padrões de beleza, a moda, nossos gostos ou qualquer outra coisa? O que implicaria então que tudo que vemos por aí foi inventado por alguém? Ou será que é verdadeiramente nossa opinião? Os dois. O capitalismo, por exemplo, inventa em nós essa compulsão por comprar. Sempre temos que ter o novo, de última geração, isso também se aplica na moda. Temos que estar sempre dentro da moda, mas ao mesmo tempo eles são cíclicos, tanto o capitalismo quanto a moda, porque eles não funcionam por si só. E para que ambos funcionem, é necessário um interesse do público, como a volta dos anos 2000 em estética ou a volta dos Walkmans, por exemplo. Mas eu acho que isso é um tema para outro vídeo. Olha essa matéria do Medium. É dito o seguinte: a percepção não é um processo passivo. Nossos cérebros constroem ativamente nossa experiência da realidade com base nas informações que recebemos pelos nossos sentidos. Essa construção é influenciada por muitos fatores, incluindo nossas experiências passadas, nossa formação cultural e nosso estado emocional atual. Essencialmente, não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como nós somos. Exatamente como Kant disse, não? Por exemplo, 2 pessoas podem presenciar o mesmo evento, mas interpretá-lo de maneiras diferentes, como num jogo muito difícil, um Souls-like, por exemplo. Ao passar por dificuldades pelo jogo, tem gente que se sente envolvido e desafiado a tentar de novo, e tem gente que acha que não compensa tanto assim, não é tão divertido. Ou seja, você é moldado por essas experiências, de forma que ao descobrir novas coisas, o mundo se abre para você, e assim você passa a enxergar essas descobertas no seu dia a dia.
Vou dar 2 exemplos. Um deles seria quando você descobre uma palavra nova, e assim, quando você a escuta, dá um sentimento de surpresa, já que você nunca tinha parado para prestar atenção nessa palavra antes. Ou, por exemplo, você nunca assistiu a nenhum anime, mas algum amigo seu te mostra um deles, e é como se aquilo desbloqueasse um novo mundo. Então, agora que essas portas estão abertas, você começa a se aprofundar e ir assistindo cada vez mais animes de gêneros diferentes, de ação, de música, de romance, esporte. Então, começa a reparar que outras pessoas falam sobre isso, e novos produtos que são do seu interesse agora, novos jogos, eventos e muito mais coisas diferentes para experienciar. E isso serve para tudo: música, filme, arte, jogo, roupa e até mesmo coisas da vida. Quando você descobre algo, as coisas ganham um novo significado. E aí, tem como mergulhar cada vez mais fundo nesses assuntos. Que nem quando você sabe de uma curiosidade de um filme, que aí toda vez que você vai ver aquela cena em específico, querendo ou não, você sempre vai lembrar. Vamos fazer um exercício diferente agora. Vamos olhar por diferentes pontos de vista. Por exemplo, em um mundo pós-apocalíptico, os humanos sobrevivem em meio ao surto de um vírus que transforma as pessoas em zumbis. Um dia, Joel Miller, um homem durão, tem que contrabandear uma menina até o Hospital dos Vagalumes, já que ela é, surpreendentemente, a cura para todo esse caos. Então, após toda a jornada através dos Estados Unidos, para encontrar esse tal hospital que a trataria, passando por monstros, tanto humanos quanto zumbis, mas principalmente humanos, eles se conectam como pai e filha. Quando finalmente chegam lá, Joel então descobre que para fazer a cura é preciso sacrificar a Ellie, que agora não seria mais só uma garota imune, mas seria como a sua filha. Ellie sabe que é imune, e para salvar a humanidade ela estaria tranquila em se sacrificar por isso. Porém, Joel não. Então, ele decide tirá-la da sala de cirurgia à força. Mas o que garante que nenhuma dessas pessoas, assim como ele, tenham família? Quem não garante que, se olharmos do outro lado, também veremos uma história muito similar? Abby Anderson também é filha, também tem um pai. E Abby teve a oportunidade de matar o assassino do seu pai. Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Não! Ela se fortaleceu, se preparou e passou bastante tempo completamente obcecada por isso. E um dia realmente conseguiu a oportunidade de fazê-lo. Assim como Ellie também faria, mas principalmente como Joel também faria. E por essa perspectiva, uma menina em um mundo pós-apocalíptico tem seu pai brutalmente assassinado e tem a oportunidade de buscar vingança. Qual? Quem que tá errado aqui? Bom, essa pergunta me parece um pouco errada, mas quem são os verdadeiros vilões? Peter Parker, um adolescente que tem diversas responsabilidades, como ir bem na escola, ajudar nas tarefas de casa, ser um bom filho ou sobrinho, ser um bom amigo, responsabilidades comuns, certo? Claro. Mas essa não é uma história comum, e você sabe disso. Peter ganha, então, um grande poder. Logo, suas responsabilidades aumentam. Um garoto que tinha que tirar notas boas, ser exemplar, de um dia para o outro segura o peso do mundo em suas mãos. Ele se torna o Homem-Aranha, e por aí ele se sacrifica dia e noite para resolver problemas que passaram a ser dele, no momento em que ele decidiu colocar a máscara. Em um desses problemas, no laboratório em que ele trabalha, seu superior, Dr. Connors, está testando um novo soro revolucionário, que pode regenerar os membros perdidos de alguém. Interessante, não? Como o lagarto. Não por coincidência, ele realmente utiliza o DNA de um para produzir esse soro. Esse experimento dá certo, de início, porém, falha ao transformá-lo
em um réptil gigante, ou, novamente, no lagarto. O nosso herói então larga tudo para salvá-lo, até mesmo seus amigos. Mas não esquece da câmera, já que uma das coisas que ele havia decidido antes seria tirar fotos do aranha para o jornal, visto que ele realmente precisava da grana. Então, quando ele finalmente consegue salvar o lagarto com um antídoto, além da luta, é claro, mas por outro ponto de vista de um de seus amigos, Ed Brock, e pelo próprio Dr. Connors, Peter foi um covarde. Ele fugiu da cena, ele não chamou ajuda, e ele ainda tirou foto de Connors em um momento de fragilidade e as vendeu pro jornal. Ele trocou seus amigos por dinheiro. Peter então perde o emprego no laboratório e ainda fica mal visto pelos colegas. E agora? É fácil contar que ele é o Homem-Aranha? É fácil mentir pros amigos? Não. Mas essa é a sua responsabilidade agora. Ele, infelizmente, tá sozinho nessa. Então, o Peter, o Ed, a Ellie, a Abby, enfim, todos eles têm em comum que eles sabem exatamente quem são. Mas a história muda dependendo de quem as conta. Então, em diferentes visões, você tem histórias completamente diferentes. Isso é muito interessante, não? E é de fato um exercício muito divertido e às vezes até assustador olhar um pouco distante para o que nós seres humanos fazemos por aí, como rituais que fazemos. Olha só o aniversário, por exemplo. Você já pensou que doido que é? Bom, bater palma por si só já é doido. Imagina várias pessoas em volta batendo palma para alguém no centro que tá oferecendo bolo e salgadinho para as pessoas porque ela nasceu. É legal, né? Nós inventamos essa parada. E na experiência compartilhada, que eu já mencionei antes, todos sabem o que é o aniversário, mas em alguns lugares não é do mesmo jeito que já estamos acostumados no Brasil, com palmas altas, cantoria e tudo mais. Em outros países, por exemplo, não existe o primeiro pedaço para um membro muito querido da família, porque essa é a perspectiva brasileira do aniversário. Enfim, o mundo pode ser muito mais interessante do que você acha que ele é. Quem sabe, não te falta ver algo novo, por novos olhos. Descubra coisas novas, seja autêntico, mostre a sua perspectiva sobre o mundo. E o melhor de tudo? Não, isso é você quem sabe.